Olá a todos, eu sou o Wonderbira, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre os braceletes da Mulher Maravilha. Porém, este não é um tutorial. Eu não vou ensinar a como fazer os braceletes, embora eu vá falar sobre os materiais, as tintas e os processos que eu utilizei para também esta reforma desses meus braceletes antigos, que eu nem usava mais, para o meu próximo evento que eu vou participar em 2023 na San Diego. Vamos ao vídeo. Eles foram criados com PVC. O PVC nada mais é do que plástico. Ele é difícil de entortar, é muito fácil de quebrar, é leve. Se não for adequadamente ajustado ao corpo, ele pode machucar e pode machucar bastante. Então o que eu precisava era tirar essa parte que fica em volta do punho quando a gente dobra a mão, que estava me machucando demais, porque o PVC ele não é maleável em nada. Então eu precisava tirar essa parte e colocar borracha para eu poder mexer o braço sem incomodar, porque assim, o PVC durante um tempo ele não, entre aspas, machuca, não acontece nada, ele é um material leve, ele apenas fica em cima do corpo e só o que atrapalha mesmo é na mobilidade. O que eu precisava é tirar essa borda que fica em volta do punho e substituir por borracha, mas é difícil de quebrar, de tirar, já que é uma peça única por baixo. E o PVC, se não cuidar, se quebrar um pouco mais, ele racha. E até onde vai essa rachadura é difícil de dizer. Então eu escolhi pegar uma alicate pequenininha, fina, e começar a quebrar em partes. E depois, digamos, destacar essas partes, essas pequenas partes quebradas. Então aí, ó, comecei a destacar essas partes e fui fazendo com muita calma, sem pressa, quebrando de pouquinho em pouquinho para ter certeza que não iria afetar nada mais além do que essa própria parte que eu estava quebrando, sempre com cuidado, muito pertinho, milimetricamente cuidadoso, bem porque esse é um layer que supostamente ele vai ser completamente removido para eu poder encaixar um outro igual, só que com material diferente, que eu escolhi a borracha. Uma borracha que não é EVA, ela é borracha mesmo, ela é muito parecida com essas borrachas de tapete de carro, é uma borracha meio dura, mas que funciona para o meu objetivo. Então aqui eu usei uma esmerilhadeira para começar a lixar essa parte, entrar um pouquinho, lixar, digamos assim, na diagonal, não muito rente, não machucar o resto do bracelete que vai ficar ali. Usei uma lixa, o tamanho dela eu não lembro, mas como o PVC é fino, ela não é muito grossa não. Ela é de média para fina. E não só essa parte que eu quebrei, mas o bracelete inteiro, porque a minha intenção era repintar ele por causa das falhas que ele já tinha, lixando sempre muito bem, porque o PVC ele fica marcado, ele é uma superfície extremamente lisa. Então tudo que marca o PVC, depois quando usa a tinta, ele ressalta, dá para ver na tinta, quando ele fica marcado. Então, se for algum projeto onde houver arranhaduras, alguma coisa parecida, pode arranhar o PVC e passar a tinta por cima, que vai aparecer em cima da tinta. Então aqui eu usei uma lixa 1200, bem fininha, justamente para cuidar com essas arranhaduras que ele teve de uma lixa um pouco mais grossa do que essa,
deixando sempre muito bem. Tentei tirar todos os resquícios da tinta anterior, né, passando o dedo para ver realmente se está bem lisinho, virando ele na luz também para ver se tem alguma coisa arranhada. Lógico que sempre alguma coisa escapa, né? A gente não consegue ver tudo tão bem assim. Então eu lavei, passei água mesmo para tirar todo o pó e o que fica entre as juntas, onde tem algum risco mais profundo. Usei o secador, meu secador da Mulher Maravilha. Não foi patrocinado, então não posso dizer a marca. Sequei tudo muito bem. Então eu comecei passando a tinta preta para ela impregnar no PVC. Nem sempre isso acontece, mas como esse PVC aqui ele já foi muito lixado, ele acaba que tirando aquela superfície muito lisa que ele tem, milimétrica, são décimos de milímetros ali, que deixa o PVC meio que brilhante. Como eu lixei, eu tirei essa superfície. Então a minha intenção era passar primeiro essa tinta automotiva preta. A tinta automotiva ela craquela, mas como o bracelete é uma peça que ele só abre um pouco, né, ele não é maleável, então a tinta não vai craquelar. Então tá aí todo o processo. Primeiro a tinta preta, imprimi a parte do bracelete que eu queria colar, fiz uma forma em PVC e cortei a borracha. Aqui vocês estão vendo já a borracha colada, muito simples, só recortei e colei por dentro. Né, como vocês podem ver, ela ficou bem maleável para não machucar as mãos. Né, ó, encaixei no braço, consigo dobrar bem. Lógico que não é para dobrar tanto assim, mas em comparação com o PVC, tem uma gigante diferença da borracha para o PVC. Muita diferença. Então aí, ó, encaixou direitinho. Era isso mesmo que eu queria. Tudo pintado de preto, a borracha já era preta. Eu usei a cola Upbond 793. É uma cola que eu já tenho usado há muito tempo e ela atende perfeitamente. Ela cola a borracha, cola o PVC, ela cola tudo. Só não é indicada para isopor, porque na composição dela é muito forte e ela acaba derretendo o isopor. O que eu fiz para revestir e, digamos, dar uma superfície um pouco mais lisa, sem arranhaduras, tentar evitar alguma possível arranhadura que tenha acontecido, eu impermeabilizei com cola misturada com um pouco de água para deixar mais flexível, porque a cola pura ela é muito cremosa, né, muito grossa, muito espessa, e misturando com 50% de água já está ótimo. E fui pintando os braceletes com muita calma, sempre espalhando o excesso. E a intenção da base preta é justamente quando passar o prateado, ele dá uma realçada diferente. Então aqui, agora, eu começo a aplicar a tinta prata, também automotiva, muito fininha. Eu estou usando o airbrush, então a tinta já está diluída com thinner e ela não vai encostar na tinta de baixo porque ela tem uma camada de cola por cima. Então, para derreter a tinta preta que está embaixo, ela teria que passar pela cola, então já dificulta mais. Aqui estão eles.
eles não estão prateados uniformemente, eles têm umas certas manchas, que é a intenção mesmo de deixar os braceletes com uma aparência um pouco mais usada ou velha, como quiser. E depois de passar a tinta preta, esperar secar, lógico. O bom sempre é esperar 24 horas, para ter certeza que a tinta evaporou, que o que há de líquido na tinta tem evaporado por completo e fica só a camada de tinta seca em cima. Depois disso, eu protegi toda a área que eu queria pintar de dourado, então eu passei uma fita adesiva, sempre com medo, né? Porque depois quando a gente tira a tinta, depois quando a gente tira a fita adesiva, às vezes a tinta sai. Não é para isso acontecer, geralmente não acontece, mas é possível. Então aqui eu já protegi todas as partes do bracelete e comecei a passar a tinta dourada. Também não espessa, sempre fina, preferivelmente passar primeiro, né, uma vez bem de leve e depois uma segunda, até pode ser um pouco mais forte, um jato mais forte em cima. E depois, né, a parte que dá medo, tirar as fitas adesivas. Dá um friozinho na barriga na hora que vai puxando, porque nem sempre, quer dizer, é para tinta grudar, né, ali no material e para ficar bem grudada, mas eventualmente acontecem alguns detalhezinhos, como esse aqui. Foram apenas pingos, pontos, não sei dizer porquê, mas na hora de tirar a fita, essas pequenas gotas saíram junto. Não sei dizer porquê. Então tá aí os dois pintados. Eu não mostrei aqui o processo, mas eu pintei um pouco mais de prata em cima, somente daquelas partes que ficaram descascadas. E o que eu não mostrei aqui, eu passei o verniz automotivo em cima, só que o vapor, o jato que sai dele é muito forte. E como eu estava filmando, acaba criando uma névoa. Eu uso a máscara, obviamente, mas acaba meio que criando uma névoa e eu fiquei com medo de impregnar na câmera e tudo mais, então eu não filmei essa parte, mas foi o verniz que eu usei, diluí com thinner e passei em todo o bracelete, sempre cuidando, obviamente, em camadas finas, primeiramente passando ele por um todo, só dando uma leve camada, depois passando de novo e um pouco mais, até ele ficar o tanto brilhante que eu estava procurando. Não muito brilhante, porque os braceletes da Mulher Maravilha, eles não são espelhados, né? Eles não são cromados, eles têm que ter essa aparência de metal. Aqui eu usei uma luz escura para ver como que ele iria realçar o metálico mediante a incidência de luz. E depois usei um fundo mais claro, também com uma luz parecida, para testar e ver o quanto que o metálico brilhava ou não. Então, como vocês podem ver, ele ficou certinho, do jeito que eu queria, a pintura, o brilho, bem metálico, bem de bracelete mesmo. Então é isso, meus queridos, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida, eu vou ficar super feliz em responder. E nos vemos numa próxima oportunidade. Abraços!